Boa noite. Comigo tem Carlos Guimarães Pinto. Ele é o candidato da Iniciativa Liberal pelo Círculo Eleitoral do Porto à Assembleia da República. Olá, Carlos. Olá. Muito obrigado pela presença. Começo por lhe perguntar, para quem não sabe, o que é isto da política liberal? Antes de mais, muito boa noite. Muito obrigado, então, pelo convite para estar aqui hoje. O liberalismo é uma das doutrinas mais antigas e uma das doutrinas que hoje marca aquilo que é o mundo desenvolvido e que defende a liberdade em todos os seus patamares, em todo aquilo que são os seus alicerces. Liberdade económica, liberdade política, liberdade social. A Fernando Pessoa dizia que o liberalismo consistia em que deixarmos as pessoas fazerem aquilo que entenderem, expressarem-se da forma que entenderem, desde que não violem o direito dos outros a fazerem exatamente a mesma coisa. A forma como isto se concretiza depois em políticas vai ter muita área em que estamos a falar, mas em Portugal nós temos uma forte falha num destes três pilares, que é o pilar da liberdade económica, é onde Portugal está mais atrasado. Começamos hoje também a estar atrasados em termos de liberdade política. Portugal hoje vai caindo nos rankings da democracia. Hoje já é considerado por instâncias internacionais como uma democracia incompleta, com algumas falhas, em que falham questões como a separação de poderes, como a independência dos reguladores, mas, efetivamente, o pilar do liberalismo, onde Portugal falha mais, é a liberdade económica. Nós estamos basicamente atrasados, estamos estagnados como país há perto de 25 anos, já há mais de 20 anos que estamos numa estagnação. Depois o Primeiro-Ministro vem sempre falar de 1 ou 2 anos em que de facto crescemos, mas quando olhamos para para um período suficientemente grande... O nosso crescimento também é residual face ao resto da Europa. Exatamente. E vemos países que estavam muito atrás, que nos vão acompanhando e ultrapassando. Exatamente. Mas nestas eleições, e olhando aqui até para a parte do vosso programa, a ILAS tem 5 objetivos. Começando de forma simples, pôr Portugal a crescer com menos impostos e maiores salários líquidos. Isto, no fundo, presumo que seja, ao pouparmos dinheiro de impostos às empresas, de poder ir parar ao bolso dos trabalhadores. Mas não é líquido que assim aconteça. Como eu dizia também não teremos um problema de mentalidades também que temos que mudar. Há essa questão, mas há, acima de tudo, uma questão de incentivos, que é a redução de impostos não funciona. O objetivo, não há um único objetivo na redução de impostos de apenas as pessoas terem mais dinheiro ou as pessoas que hoje ganham terem mais dinheiro. Há um outro conjunto de objetivos, que é de incentivos. Nós hoje, por exemplo, as empresas não têm um grande incentivo a aumentar salários. Porquê? Porque mesmo para salários muito baixos, para conseguirem dar um aumento de 100 euros ao trabalhador, tem que entregar mais de 100 euros ao Estado. Ou seja, qualquer empresário que se veja perante a possibilidade de aumentar um salário, muitas vezes até porque o trabalhador merece, porque o quer reter, etc., sabe que para entregar 100 euros ao trabalhador tem que gastar mais de 200 euros porque tudo o resto vai para o Estado. E isto não estamos a falar de salários muito altos. Este efeito já começa com salários à volta dos 1.000 euros, que é por cada 100 euros que a empresa entrega em termos líquidos ao trabalhador, tem que pagar a sua taxa de TSU, tem que entregar a taxa de TSU do trabalhador, tem que entregar a retenção de IRS, e tudo isso, quando acumula, nós temos ali o Estado que muitas vezes até recebe mais do que o próprio trabalhador desse aumento. Portanto, quando nós reduzimos a taxa de IRS, é exatamente isso que fazemos. É permitir também dar um incentivo às empresas para que lhes fique mais barato aumentar o salário. E o mesmo com o IRC. Nós hoje temos a maior taxa efetiva de IRC de toda a OCDE. É uma coisa enorme para empresas grandes, entre IRC, derramas e por aí fora, é a maior de todas. E dir-me-ão, mas quem é que paga o IRC? São as empresas, as grandes empresas. Porque é que temos pena das grandes empresas?
A redução de IRC tem, obviamente, um efeito sobre as empresas que já existem, mas o maior efeito que uma redução de IRC tem é a capacidade de atrair empresas que hoje ainda não existem. Que empresas que não vêm para Portugal e podiam criar empregos, podiam concorrer pelos trabalhadores, oferecer mais salários e que não vêm para Portugal precisamente porque o nível de fiscalidade é demasiado alto. Carlos, nós pegando agora no ponto 2, e já agora vamos segui-los, que é a forma mais fácil de esclarecermos quem nos está a ver, a questão da liberdade de escolha na educação e no sistema de saúde que funciona, quando é preciso. Eu diria, nós temos, os dados mostram-nos que isto não ficaria mais caro ao Estado, até possivelmente se pouparia algum dinheiro. Relembro, por exemplo, as PPPs na saúde foram um exemplo disso mesmo. Estou certo ou não é bem assim? É interessante. Eu vou começar com o caso da educação, que é mais fácil. Há poucas semanas o Ministro da Educação veio-se vangloriar de terem aumentado os custos por aluno no ensino público para um nível que hoje está acima dos melhores colégios do país. Ou seja, o custo por aluno no Ministério da Educação, no ensino público, está acima, não de um colégio mediano, mas dos melhores colégios, portanto, aqui do norte do país, dos melhores colégios. Não sei exatamente o número, mas estamos a falar de mais de 6 mil euros mas por ano. Mas os resultados estão longe. Mas os resultados estão longe. Os resultados médios estão bastante longe. E estamos aqui a falar do Ministério da Educação, que obviamente tem uma dimensão enorme, tem ganhos de escala enorme, portanto, poderia oferecer uma qualidade de ensino a um preço bastante mais baixo e, mesmo assim, consegue ter um custo mais alto do que os melhores colégios que não têm esse nível de escala. Portanto, se nós permitíssemos que as pessoas pudessem levar um cheque ensino da sua criança e, em vez de o gastar no Ministério da Educação, gastá-lo num desses colégios qualquer, teriam mais liberdade de escolha, as crianças teriam melhor ensino e, acima de tudo, poderia haver mais perspectivas de mobilidade social, porque hoje, em muitas escolas, em muitas zonas do país, enterramos algumas crianças em escolas más, que são obrigadas a ficar lá, porque não têm outro tipo de opção, e isso é algo limitador da mobilidade. Se é mais caro e tem piores resultados, o problema também não estará certamente nos professores, estará em toda a estrutura que não funciona. Claramente que não está. Os custos não podem estar a ser optimizados. Isto, como em todo lado, nós somos todos seres humanos. Portanto, há professores bons, há professores maus, há médicos maus, há médicos bons, há políticos maus, há políticos bons. E como em todo lado. A questão é que sistema de gestão é que nós temos que permite fazer com que a gestão da educação e da saúde seja mais eficiente. Neste momento, o modelo de gestão, tanto de um como do outro, não apelam à eficiência toda. Muitas vezes funcionam bem, há escolas públicas muito boas, há hospitais públicos muito bons, porque têm profissionais de excelência. Mas o modelo de gestão não pode ser feito só para profissionais bons. Não será um problema de base do Estado a falta de, não sei se de chamar rigor ou exigência, porque numa empresa o funcionário, se não estiver a cumprir, é chamado a atenção pelo patrão, no limite pode inclusive levar ao despedimento. No Estado temos montes de exemplos que não há qualquer cobrança, quase que quando um funcionário entra para o Estado, depois seja bom ou mau, se me permite a expressão, a vida está resolvida. Era isso que eu estava mais ou menos a dizer, que os modelos de gestão não são feitos para os bons gestores, porque os bons gestores gerem bem com qualquer modelo de gestão. São feitos para os gestores razoáveis ou até para os maus gestores. É para isso que servem os modelos de gestão. Aquilo que acontece, e pode haver escolas privadas más. Portanto, a questão é que se houver uma escola pública má, isso não vai ter qualquer consequência em quem trabalha lá e faz dela uma escola pública má. Se houver uma escola privada má, isso tem consequências. Porque é incapaz de atrair alunos, é incapaz de atrair financiamento e, afinal, no tempo, desaparece. Qual é o incentivo para uma escola pública deixar de ser má? Simplesmente não existe. Carlos, continuando aqui a nossa caminhada, temos depois o combate à corrupção.
e com uma reforma da justiça e um Estado mais transparente. Isto, no fundo, este ponto acaba também por resolver parte do que acabámos de falar. Sim. Porque grande parte dos nossos problemas assentam por aí. Mas eu perguntava-lhe, não está a nossa população já cansada de ouvir falar, porque no fundo não é só a ele, eu acho que todos os partidos usam a bandeira da corrupção e da transparência. Mas depois vai saber, e efetivamente nós continuamos a ver rendeiros, salgados e por aí fora, sem querer personalizar em ninguém, à solta, e temos uma justiça que é demasiado eficaz com os fracos, mas que é demasiado permissiva com os fortes, com recursos, meios recursos, e faz-se de novo e volta atrás e anda para a frente, mas nunca dá em nada. Isso é um excelente ponto. E por vários motivos. Porque, normalmente, quando se discute a corrupção de uma forma mais populista, aquilo que vem sempre, aquilo que acaba sempre por ser discutido é penas mais altas. Nós temos que mais anos de prisão para quem é corrupto, e isso vai acabar com a corrupção. Não vai acabar. Porque para quem não é apanhado, é indiferente se as penas são de 5, 10 ou 50 anos. É irrelevante. Aquilo que nós temos que trabalhar é anterior a isso. Que é, primeiro, tornar o sistema de justiça mais eficaz para ser capaz de apanhar os casos. Mas ainda antes disso, ter uma administração pública suficientemente transparente e ágil para que esses incentivos não existam em primeiro lugar. Para que, havendo pessoas com uma certa... que possam vir a fazer isso, para que não encontrem as oportunidades dentro da administração pública. Mas não deveríamos alterar aqui uma premissa de base. Porque, por norma, quando temos tribunais, o Ministério Público a investigar, o Ministério Público é que tem que provar que houve um ilícito, que houve dinheiro ilícito, de onde é que ele veio, para onde foi. Isto deveria ser, de certa forma, ao contrário. Hipoteticamente, nós os dois agora vamos para um determinado organismo, seja ele qual for. Não é difícil avaliar o nosso património neste momento. Está avaliado, cada um de nós tem património de 5. Se no local onde nós vamos estar, se em 10 anos nós tivemos um salário de 50, até que tínhamos tido uma sorte desgraçada que comemos à borla na casa dos amigos, vestimos oferecidos por um amigo que tem uma fábrica, tudo e mais, o carro era do serviço, nós só podemos ter 55. Se temos 100, automaticamente já devia ser um ilícito, não devia ser o tribunal ter que provar que houve. Não, houve. Porque se nós só ganhamos 50 e só tínhamos 5, não podemos ter 100. Acho que isso em parte, hoje já existe. Portanto, todos os detentores de cargos públicos têm que apresentar a sua declaração de património e rendimentos, e isso depois é comparado mais tarde. Só que existem várias formas de dar a volta a isso. As pessoas têm amigos, portanto, outros casos amigos, quase diários que não está a funcionar. Pronto, depois temos os outros amigos e por aí fora. Eu também tenho um problema, não com isso necessariamente, mas com algo que é apresentado como uma alternativa a isso, que é a questão do enriquecimento ilícito, em que passa a ser a pessoa a ter que provar. Acho que a questão do enriquecimento ilícito tem que ser muito bem pensada, porque depois também estamos a colocar nas mãos do Estado um poder muito complicado, que é o de a pessoa está a ser julgada sem haver provas de ter cometido nenhum crime, apenas pelo facto de ter acumulado algum tipo de capital. E acho que isso pode nos levar para caminhos complicados, e já vimos noutros países a levar para caminhos complicados, em que havia perseguições políticas, politicamente motivadas, que muitas vezes não se conseguia provar qualquer tipo de ilícito, mas conseguia-se provar que havia, ou montava-se uma prova em torno de um enriquecimento que às vezes nem sequer tinha existido. Eu acho que isto de virar o ónus da prova é sempre algo muito perigoso. Nós temos que ter muito cuidado com os poderes que damos ao Estado. Sempre. Porque esses poderes podem vir a ser abusados e utilizados para perseguição pessoal e política. Agora, que pode existir? Pode. Que as pessoas devem ter o direito de desconfiar quando vem um detentor de um cargo político a enriquecer de forma muito rápida, sem qualquer justificação, acho que é um dos indicadores. Mas a partir da altura em que temos isso, existem tantas formas de fugir a isso, que, mais uma vez, eu acho que a resolução para isso está anterior a tudo isso. Que é termos uma administração pública em que não se criem este tipo de incentivos
estas coisas, para as pessoas que têm alguma inclinação para fazer este tipo de coisas, para que não encontrem na administração pública essa possibilidade e que depois a justiça tenha a capacidade de investigar. Mais do que falarmos em penas, mais do que falarmos na inversão do ônus da prova, acho que é importante trabalhar logo no princípio quando as coisas começam a acontecer. Carlos, nós temos depois aqui o aproximar o poder das pessoas com a descentralização e mais escrutínio do poder político. No fundo, qual é a ideia da ilha em relação a este ponto? Avançar com uma regionalização, por exemplo? Nós achamos que se houver algum poder que possa estar num nível inferior e que seja melhor feito a um nível inferior, deve ser retirado do poder nacional. Portanto, se algo pode ser feito ao nível das câmaras, deve ser feito lá e não ao nível nacional. Mais do que isso, se algo pode estar nas mãos do indivíduo, em vez de estar nas mãos do poder político, deve estar nas mãos do indivíduo. Que essa decisão deve estar. Eu sou a favor da regionalização, já sou há muitos anos, já escrevo sobre isso há muitos anos. Acho que os argumentos que normalmente são escritos em relação a este tema estão genericamente errados. As estruturas regionais já existem, portanto não se vão criar novos estágios. O que acontece hoje é que as estruturas regionais existem, mas estão opacas, ao ponto de muita gente nem sequer saber que existem. E por isso é que dizem, mas vamos criar autoridades para a educação, para a saúde, para a cultura, para a agricultura, a nível regional, se é duplicação de taxas. Não, já existem. Tudo isto já existe. As CCDR já existem. O que é que não existe? Não existe escrutínio democrático. Não existe transparência. E depois há outra coisa. É que acabam por ser apenas satélites do poder central. Portanto, nem autonomia têm. Até pela forma como foram criadas. Pela forma como foram criados. E os seus líderes foram criados como satélites. Nomeados. Exatamente, nomeados pelo poder central. São embaixadores do poder central. São aquele papel que tinham antigamente nas colónias, como é que se chamavam os... não importa. Os regedores. Exatamente. São enviados, muitas vezes, nem sequer são das regiões, ou são, mas já são lisboetizados. E com o cargo a saber que se pisam o risco vão embora. É isso, exatamente. Se tem uma opinião divergente daquilo que é o poder nacional, arriscam-se a ir embora. Portanto, não tem autonomia, não tem escrutínio, não tem transparência. Eu acho que era importante, até por isso, porque estes cargos já existem, porque já estão lá, porque já se percebeu que de uma forma administrativa gerir educação, saúde, que a nível regional funciona muito melhor, porque é não lhes dar autonomia, primeiro, e segundo, dar o direito às pessoas de votarem nessas pessoas que porque há decisões que só conhecendo a região podem ser bem tomadas. Exatamente. Nós temos... uma decisão no Porto não tem obrigatoriamente de ser igual em Lisboa, ou em Braga, ou em Coimbra. Por vezes, a própria região e a especificidade da região e das pessoas fazem com que uma boa decisão seja diferente da boa decisão numa outra zona do país. Exatamente. E mesmo o que está à volta dos decisores é importante. Nós hoje temos as pessoas que decidem basicamente tudo no país, vivem na capital. E a capital tem um ambiente muito próprio que é muito diferente do resto do país. Vive muito consumo interno, tem problemas muito específicos. E quem vive nesse ambiente tende a pensar, o que é normal, que todo o país é assim. E tenta tomar decisões baseado naquilo que é o país. É baseado naquilo que são os problemas da capital. E nós vemos isso muitas vezes na imprensa também. Eu lembro que cada vez que fecha uma pastelaria histórica em Lisboa, uma pastelaria qualquer, que para quem vive lá, para os jornalistas, para os políticos que vivem lá, aquilo é extremamente importante. Alguém de Bragança sabe que a pastelaria é aquela. Depois o Marcelo vai lá tomar um pequeno almoço, que é o último dia, que a pastelaria está aberta. Alguém vem aqui com muita pena quando fecha uma pastelaria em Vila Nova de Gaia. Quer dizer, ninguém pensa. E todos os problemas, nós há uns tempos estávamos a discutir no país problemas de turismo a mais. Quer dizer, que é um problema de 6 freguesias de Lisboa. Quer dizer, nenhuma parte do país diz que tem turistas a mais, exceto 6 freguesias de Lisboa. Quando passámos semanas a discutir o problema da Uber, que ia roubar não sei o quê, ninguém se queixa. Eu moro em Gaia e tenho alguns problemas em encontrar Ubers quando preciso. Quer dizer, não moro muito longe do centro de Gaia. Portanto,
Para Lisboa, para quem vive naquela bolha de Lisboa, havia Ubers a mais, havia transporte público a mais. Para quem vive no resto do país, como é o nosso caso, existe a menos. Portanto, criou-se uma regulação para resolver um problema em Lisboa que prejudicou todo o resto do país. Isto acontece de forma constante. E a regionalização é importante por isso. Para termos os decisores políticos também aqui a viverem esta realidade e em tomarem decisões baseadas na realidade que nós temos. E até para perceberem, se me permite, quando, por exemplo, na saúde fecha um centro de saúde e quando olhamos para o Google Maps e fechou este porque temos outro a 20 km, mas 20 km em Lisboa é perto, 20 km em Trás-os-Montes se calhar é muito longe, e obriga a chamar um táxi que tem custos que para aquela senhora ou aquele senhor que tem uma reforma de 300 euros é muito dinheiro. As pessoas não têm noção. Posso acrescentar só uma coisa, só com um exemplo. Há pouco tempo houve um enorme escândalo, mais uma vez com uma decisão tomada em Lisboa, com os centros de vacinação em Lisboa. Fecharam alguns centros e abriram um enorme no Parque das Nações. Disseram, está tudo muito distante, como é que as pessoas vão tomar as vacinas? Deslocalizaram para longe. Estamos a falar do Parque das Nações, que tem uma das maiores estações de comboio do país, tem acesso de metro, tem táxis por todo lado, tem autocarros, não fica a mais de 10 km de qualquer outro ponto da cidade de Lisboa. Qualquer pessoa em Lisboa, em 10 minutos, coloca-se lá, se quiser. Portanto, e de repente é esta noção que as pessoas têm das prioridades. Quando se fecha um centro de saúde no interior, as pessoas às vezes têm que andar 50 km para ir a outro sítio. Mas em Lisboa foi um grande escândalo porque num dos sítios do país com melhores transportes públicos abriu um centro de vacinação e para alguns já era demasiado longe. Terem que ir de Saldanha até ao Parque das Nações, que se mete lá com uma linha de metro. Não somos um país muito pequeno para termos a Liga dos Campeões, a Liga Europa, os campeonatos e depois ainda temos distritais e várias divisões nos distritais. Diferenças regionais muito, muito profundas. Nós estamos a falar, a área metropolitana de Lisboa tem um PIB per capita ao nível da França. O norte e o centro do país, que são as duas regiões mais pobres do país, têm um PIB per capita ao nível da Bulgária. Nós, em 2 horas, vamos da França à Bulgária em termos económicos. 2 países brutalmente diferentes. E com 2 realidades muito diferentes. O norte e o centro muito a viver de exportações e por aí fora. O Lisboa, que vive muito de consumo interno e de toda a administração pública. Portanto, são 2 realidades diferentes que exigem tipos de políticas diferentes e é bom que a descentralização permita isso. Carlos, finalizando aqui com a parte de emagrecer o Estado, nós já falamos aqui os motivos de ter que emagrecer o Estado. Mas o nosso país estará preparado para emagrecer o Estado? É que, no fundo, nós neste momento temos Estado em todos os cantos de tudo o que fazemos. Sim, há componentes do Estado que é obviamente importante manter. Temos que ter um Estado que é capaz de garantir cuidados de educação e de saúde a toda a gente, garantir o acesso universal a cuidados de educação e de saúde, mas depois temos a administração central, que é aquilo que nós não vemos, porque está mais distante. Primeiro porque não beneficiamos disso. Portanto, como não beneficiamos, nem sabemos que existe. E depois porque está distante de grande parte do país. Ainda ontem o Porto Canal apresentava uma reportagem em que falava em todas as organizações da administração central que estão em Lisboa, incluindo 20 organizações para cuidar da floresta que estão no centro de Lisboa, que é uma coisa ridícula, não é? E da agricultura também estão todas lá. Há muitas organizações redundantes que custam muito dinheiro ao Estado, que servem apenas para manter um conjunto de clientelas partidárias e que, primeiro, subtrai a nossa capacidade de deixar mais impostos nos bolsos das pessoas, permitir que as pessoas fiquem com mais do seu dinheiro, mas também retira a capacidade de expansão e de investimento àquilo que o Estado deve efetivamente fazer. São as coisas que eu falei há pouco. Carlos, haveria muito mais a falar, mas o nosso tempo acaba de ser controlado. Eu pedi-lhe agora, e o vosso lema é: para crescer, Portugal precisa de mudar. A quem nos está a ouvir e que ainda não sabe o que é que há de fazer dia 30, o porquê de votar na IL e o porquê de confiar na IL para esta mudança que todos sabemos ser necessária, de alguma forma. Não quero dizer que seja o partido A ou o partido B, mas alguma coisa tem que mudar, porque o caminho, acho que Portugal é unânime a saber que não está a correr bem. Votar na iniciativa liberal é votar num partido com políticas que já foram comprovadamente
que já comprovaram ter sucesso. Votar na iniciativa liberal é votar para pôr o país novamente a crescer. Isto quer dizer muitas coisas. Quer dizer que as pessoas podem ter um salário mais alto. Quer dizer que o sistema de educação e de saúde podem ser melhores. Quer dizer que cada um de nós pode manter mais do seu rendimento no seu bolso e fazer com ele aquilo que bem entender. Acima de tudo, dar mais liberdade a todos para se expressarem, para terem os seus desejos, para atingirem aquilo que são os seus objetivos, para terem mobilidade social, que é uma coisa que falta tremendamente neste país, que é uma das grandes apostas, que é alguém sentir que, pelo seu trabalho, pelo seu mérito, consegue subir na vida. É essa a realidade que nós queremos trazer e não trazemos com políticas utópicas, trazemos com políticas que já se comprovaram que funcionaram noutros países, países que estavam na situação de atraso, de estagnação em que nós estamos e que, pela aplicação destas políticas que nós temos lá ao longo de 600 páginas, que são explicadas bastante detalhadamente e com todos esses exemplos, pela aplicação dessas políticas, conseguiram crescer e hoje tornaram-se até mais ricos do que Portugal. Carlos Mais Pinto, muito obrigado pela oportunidade de ter estado connosco. E assim que nos está a ouvir, mais uma vez obrigado e até à próxima. Até à próxima.